Ocorreu esses últimos dias, que faz com que eu traga essa manifestação aqui novamente no plenário, acho que nem caberia mais eu fazer essa manifestação, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, monocrática, e o que os senadores e as senadoras falaram hoje aqui e o que eu ouvi ao longo da manhã, tarde de hoje, me faz com que eu traga, assim como Vossa Excelência trouxe uma confidência, eu possa trazer ao Brasil e ao plenário do Senado Federal mais uma confidência. Nos últimos dias, Vossas Excelências sabem que no dia 20 de novembro deste ano de 2025, Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou uma decisão que lhe cabe, que a Constituição brasileira lhe confere, que é divulgar ao Brasil uma vaga decorrente e aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ex-presidente Luiz Roberto Barroso. Diga-se de passagem, 8 anos do prazo, antes do prazo limite da aposentadoria, com base na nossa lei, indicou um ministro de Estado para compor esta vaga. E desde esse dia, eu me deparo todos os dias com muitas agressões, muitos ataques e muitas ofensas. Por um único motivo, senador Nelsinho Trade. Pelo motivo de defender as prerrogativas do Senado Federal, assim como Sua Excelência, o Presidente da República, tem as suas prerrogativas, e em nenhum momento, nenhum de nós, senadores ou senadoras, estão tentando usurpar as prerrogativas de Sua Excelência, o Presidente da República, de fazer a indicação para um membro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. E a todo instante, nos últimos dias, 23 dias se passaram até hoje, algumas autoridades insistem a dizer que o presidente do Senado Federal está usurpando as prerrogativas do presidente quando quer indicar uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. É inacreditável a capacidade das pessoas de mentir, em relações a decisões institucionais tomadas por um chefe de poder. Alguns dias atrás era uma agressão infundada ao Congresso brasileiro, quando algumas autoridades da República chamaram o Congresso brasileiro de inimigo do povo. E eu conversava com as pessoas, mas é justo, Leila, o Congresso brasileiro ser tratado e patrocinado por autoridades do Brasil como um Congresso inimigo do povo? Um Congresso que nos últimos anos entregou ao Brasil e deu ao Brasil a capacidade de existirmos enquanto Estado da Federação? Digo isso com apenas um exemplo. Nós, Tereza, tivemos a capacidade e a maturidade institucional nunca vista na história deste país de entregar uma PEC da transição em 25 dias a um presidente da República que acabou de ser eleito. Não foi com 70% dos votos, não. Foi com 51%. Num processo de eleição, de agressões que nós vivemos no processo eleitoral contra a política brasileira. E nós tivemos a sabedoria, e eu estava na condição de presidente da CCJ, e fui instado por vários colegas nossos e pelo governo, que era muito importante para que o Brasil entregasse de volta a farmácia popular para as pessoas, entregasse de volta o Minha Casa Minha Vida, entregasse de volta o programa de aceleração de crescimento, entregasse de volta as rodovias federais pavimentadas, que nós aprovássemos num governo de transição, aonde o presidente da República, Otto, não tinha recebido a faixa de presidente da República, e aonde o ex-presidente da República tinha acabado de perder uma eleição,
num processo eleitoral de agressões horríveis que nós vivemos no Brasil. Nunca vivemos tanta agressão como vivemos naquela campanha. E o Congresso, em 25 dias, entregou para o novo governo, com muita sabedoria, entendendo que aquele governo fez um pedido para o Congresso, que nós pudéssemos entregar a PEC da transição para que o Estado pudesse fazer as políticas públicas necessárias que o governo que tinha acabado de sair das urnas vitorioso, não com 70% dos votos, repito, com 51%, mas aquele governo com legitimidade venceu a eleição com aquelas propostas e a Câmara e o Senado tiveram a altivez e o compromisso cívico de entregar uma PEC da transição que dava para o governo no primeiro ano, sem ter pegado a faixa presidencial, 180 bilhões de reais, votados por todos nós e promulgado aqui pelo então presidente Rodrigo Pacheco. Então é só uma reflexão, não é possível que esse Congresso que fez Estou citando apenas um exemplo que é dramático, porque nunca houve na história, eu não recordo de um governo que foi derrotado e em 25 dias um parlamento entregar para o governo que venceu a eleição condições de que ele existisse no primeiro ano do ponto de vista fiscal. E um dia desses estavam por aí, patrocinado por muitos, porque a Polícia Legislativa do Senado está investigando, a Polícia Legislativa da Câmara está investigando, e logo mais nós teremos e vamos trazer a público aqueles que fizeram aquelas agressões contra o Congresso inimigo do povo. E é a mesma coisa que a presidência está vivendo nos últimos dias, como se quisesse usurpar a prerrogativa de indicar. O ato de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal é um ato jurídico, administrativo, complexo. Se não fosse assim, o Constituinte não teria colocado Dr. Sérgio Moro, senador da República, para que o Senado pudesse referendar. Tanto que o que vem para o Senado não é um ato de nomeação, é uma mensagem, com os documentos necessários, dentro das leis do Brasil, para que o Senado possa instruir o documento, encaminhar para a comissão correspondente, no nosso caso a CCJ, designar um relator, fazer um relatório, conceder vista coletiva conjunta de 7 dias e a votação se dá a partir deste processo, que é compartilhado pelas senadoras e pelos senadores no voto secreto, lá na CCJ, com 27 senadores, e no plenário com 81. E perceba que nesse caso concreto, como a votação é secreta, o presidente do Senado vota. Ele bota a digital dele, bota o número dele e vota. Portanto, no painel, quando sai a votação de uma autoridade como esta, diferente de uma lei que eu muitas das vezes quero votar aqui e não consigo, porque o presidente só vota em caso de desempate, nesta votação, concretamente, todos os 81 senadores e senadoras têm a obrigação e o direito assegurado de votar. Então, o que ocorre é que, aparentemente e necessariamente, precisa que os senadores apenas referendem uma votação como esta. Ah, mas porque há 134 anos não ocorre, o Senado Federal quer usurpar a prerrogativa, Otto, do presidente da República? Jamais. Mas cada um cumpra suas obrigações e fique com as suas prerrogativas. O presidente tem a prerrogativa de indicar, o Senado tem que sabatinar e votar. E aí sim referendar sim ou não aquela indicação num voto secreto, aonde a consciência e o coração de todos os senadores e senadoras estarão ali naquele botão na hora da votação. Aí uma vírgula e um parêntese, já que eu estou falando sobre esse assunto, é importante eu fazer mais um registro, para dividir com Vossas Excelências, porque Vossas Excelências estavam todos comigo aqui, quando em outro momento na CCJ eu fui duramente criticado,
ofendido e atacado na condição de presidente da CCJ por não sabatinar uma autoridade para o Supremo Tribunal Federal. Eu encontrava colegas nossos, senadores, cobrando o calendário, exigindo celeridade, cobrando celeridade para que a gente pudesse se desobrigar daquela obrigação. Então eu preciso saber agora se todas aquelas críticas que foram ao ex-presidente da CCJ, se elas valem para os dias atuais, para as autoridades do governo. Porque naquele momento eu fui acusado de atrasar uma sabatina. E no dia 20 de novembro, no dia do feriado, saiu um diário oficial com uma indicação. E eu tentando manter a celeridade de todas as outras autoridades que foram sabatinadas, para que eu não sofresse novamente todas aquelas agressões que eu sofri outrora, fui buscar na Secretaria-Geral da Mesa, Laércio, qual era o prazo de deliberação das autoridades para o Supremo Tribunal Federal e qual era a média. E aí vai a minha confidência. Eu conversei com o presidente da comissão, com o senador Otto Alencar, e disse para ele: querido presidente Otto, acabou de sair um diário oficial no dia do feriado. Tem um cronograma e um calendário e nós estamos a pouco mais de 20 dias do recesso parlamentar. Acho que a gente tem que se desobrigar desse assunto para que eu não venha a ser acusado novamente de que eu fui o responsável pelo atraso da deliberação ou da tramitação de uma autoridade para o Supremo Tribunal Federal e que aquilo recaia sobre mim novamente as acusações de protelação. Foi a palavra que eu usei. E eu quero agradecer ao Otto, porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal disse a mim: presidente, vamos estabelecer o calendário, Vossa Excelência está tomando uma decisão correta e acertada de fazermos a sabatina dentro do prazo adequado e de nos desobrigarmos dessa incumbência, eu na condição de presidente da CCJ e Vossa Excelência na condição de presidente do Senado. Pois bem, tomamos uma decisão institucional que nos cabe. Fomos ali no púlpito, fizemos uma fala, o presidente do Senado e o presidente da CCJ, e manifestamos o que nos cabe, as nossas prerrogativas que estão nos acusando de tirar as dos outros, pois nós fizemos só as nossas. E o que nós fomos surpreendidos nos últimos 10 dias, Tereza? É que o diário oficial saiu e a mensagem não chegou. E eu fiquei percebendo, muita gente falando, que teria a possibilidade do senador Davi Alcolumbre autuar o diário oficial, porque que eu saiba, o diário oficial, mais oficial que o diário oficial, não existe. Autuava o diário oficial e encaminhava para a comissão, para o presidente da CCJ autuar dentro do calendário que o Congresso anunciou, com base no desejo e na vontade de dar a celeridade adequada para que as agressões do atraso não recaíssem novamente, neste caso a mim e ao presidente da CCJ. E no dia de ontem, mais uma confidência, Sua Excelência, o presidente da CCJ, ponderou para mim: presidente, mesmo sabendo que tem um parecer que Vossa Excelência pode encaminhar como diário oficial, cabe ao Senado Federal deliberar a mensagem com os documentos necessários para que a sabatina ocorra dentro da normalidade institucional que o presidente Otto falou para mim. Pois eu cheguei aqui na mesa e fiz a declaração que Vossas Excelências tomaram conhecimento da decisão institucional do Senado Federal de não cometer nenhum atropelo para novamente aqueles mesmos que criaram o Congresso Inimigo do Povo, que criaram que o Davi, na condição de presidente da CCJ, atrasou a sabatina
e que seria o Davi que teria passado por cima da Constituição e do regimento e teria autuado um diário oficial em detrimento de uma mensagem. E eu serenamente, no dia de ontem, anunciei ao Brasil que estava cancelado o calendário estabelecido, nada mais, nada menos, que pelo presidente do Congresso e pelo presidente da CCJ, nada mais, nada menos que exercendo as suas prerrogativas estabelecidas na Constituição brasileira. Então, hoje a gente está falando de prerrogativas, de decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, e eu, que não queria mais falar desse assunto, me permitam, voltei a falar novamente, com muita convicção, Raize, do que eu falei ainda há pouco da decisão do Supremo Tribunal Federal, e volto a repetir, para que não distorçam, o respeito institucional que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem em relação ao Supremo Tribunal Federal não será 2 horas de manifestação minha aqui. Foi a minha presidência do Senado, 2019 e 2020, quando se criou uma CPI da Lava Toga aqui, que gostariam de investigar as atribuições do Supremo Tribunal Federal, e eu passei 1 ano da minha presidência sendo agredido, ofendido e atacado todos os dias, porque eu não abri a CPI da Lava Toga para investigar o Supremo Tribunal Federal. E não vou dar mais outros exemplos, para a gente ficar só, como eu falei da PEC da transição, apenas um. Então, tudo que eu falar em respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal e aos outros poderes constituídos deste país, eu não conseguirei colocar numa fala de improviso, com o coração e com a razão, como eu estou fazendo aqui agora. Porque os meus 2 anos de presidência do Senado, mais os 4 anos do presidente Rodrigo Pacheco e mais esses 10 meses do Davi Alcolumbre aqui, Vossas Excelências sabem, conhecem e observam todos os dias o quão respeitoso às instituições brasileiras eu sou e da forma que eu trato. Então, o que eu queria apenas de todos os outros poderes era que os outros poderes tratassem da mesma maneira como este presidente que vos fala trata os outros poderes. Sem agressões infundadas, sem ataques e sem ofensas. E muitas das vezes dos outros lados não é isso que nós recebemos aqui na condição de presidente do Congresso. Mas se eu me curvar a essa metodologia deles, eu não serei o Davi. Então eu prefiro me preservar com muito respeito, com muita serenidade e tentando manter o equilíbrio institucional que me cabe na minha condição, para não fazer aquilo que o senador Plínio Valério falou 10 vezes na tribuna. Essa condição dessa cadeira ela é muito importante. Muitas das vezes coisas que eu gostaria de falar ou de fazer não me cabe na condição de chefe de poder. Talvez de um senador, de uma senadora, seja muito razoável ouvir o que o senador Plínio Valério falou ali. Meus agradecimentos pelas ponderações dele. Quando ele diz que na condição de presidente do Senado tem coisa que eu não posso falar e nem fazer. Mas chega. Ninguém aguenta. Nós estamos vivendo nos últimos anos o 3º turno, o 4º turno, o 5º turno das eleições. Todas as vezes que a gente consegue avançar e buscar uma pauta de Brasil, todo o tempo é alguém pensando na eleição. Deixa a eleição para o ano que vem. Quando é uma agenda boa para o Brasil, tem uma fala de um lado. Quando é uma agenda para a oposição, tem uma fala do outro lado. E o presidente do Senado tem que ficar aqui. E os últimos ataques mais recentes, Tereza, foi quando eu fiz um compromisso. Olha como é engraçado as coisas. Eu fiz um compromisso há 3, 4 meses sobre a sessão do Congresso. E eu queria agradecer o senador Randolfo Rodrigues, que teve coragem de falar, como líder do governo no Congresso, que tinha pedido 3 vezes para eu suspender e cancelar a sessão do Congresso para a deliberação dos vetos do PROPAG e do licenciamento ambiental. E ele pegou o microfone ali, enquanto, de novo, a máquina de destruir reputações
estava funcionando, que era o Davi Alcolumbre, o homem da pauta-bomba, contra os agentes comunitários de saúde, que era o Davi Alcolumbre contra o meio ambiente, ou a favor dos estados que precisavam do Propag para renegociar as suas dívidas e poder existir como Estado da Federação. E eu lembro, senadores e senadoras, quando eu adiei as 3 vezes na busca da construção, nenhum deles lembraram. Foi muito cômodo falar que o presidente do Senado marcou uma sessão do Congresso para derrubar os vetos de Sua Excelência, o senhor presidente da República, em 2 leis importantes para o Brasil. E quando eu ouvia falar que os vetos do Propag ajudavam os estados ricos do Brasil e que eram os estados de partidos e governadores de oposição ao governo, a minha resposta foi o seguinte: eu não estou lembrado que eu sou presidente do Senado da Casa da Federação para separar os estados dos partidos do governo e dos partidos da oposição. Então, aqueles que concordam com a derrubada dos vetos, que votem. Aqueles que concordam com a manutenção dos vetos, que votem pela manutenção, assim como fiz no licenciamento. Então, é um misto hoje aqui de desabafo institucional. Mas tenham certeza, as vossas excelências, que não me falta coragem para fazer o que for necessário para proteger o poder legislativo brasileiro. Eu busco a moderação, eu busco a pacificação, eu busco o diálogo institucional. Mas todos aqueles que tentarem usurpar as prerrogativas do Senado Federal a qualquer instante, doutor Laércio, terão um presidente do Congresso que vai na frente para defender a legitimidade do voto popular. Porque o que nos trouxe aqui foi o sufrágio das urnas. E é para essas urnas que nós devemos satisfação. Para aqueles que confiaram para que nós pudéssemos estar aqui, ou com 150 mil votos, ou com 10 milhões de votos. É para isso que um pequeno estado do Brasil tem 3 senadores e um grande estado do Brasil também tem 3 senadores. É aqui na Casa da Federação que nós ficamos todos iguais. O meu pequeno Amapá se agiganta do tamanho do gigantesco estado de São Paulo. Então, eu peço a reflexão de vossas excelências e queria agradecer profundamente as palavras do senador Otto Alencar. Vossa Excelência traz uma fala, Otto, à altura do Senado, de Vossa Excelência e da comissão mais importante deste Parlamento. Entendendo que nós estamos juntos com apenas um único propósito, apenas um. Não é de avançar na prerrogativa de ninguém, mas é de garantir todas as nossas que nos foram dadas pelo voto popular do povo brasileiro. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem.